Existem dias em nossas vidas que definem todo o nosso futuro, momentos em que não podemos mais fugir de quem somos. Hoje, no capítulo Dias Decisivos, vamos acompanhar o momento em que Layla percebe que o conforto do palácio pode ser a sua maior prisão. Se você está passando por um momento de grandes escolhas, ouça com atenção cada palavra dessa narração. Eu sou Anice e hoje mergulhamos no coração do livro O Quarto Crescente, ditado pelo espírito José Antônio. Prepare seu coração para os dias que decidem o destino, de Layla. Dias decisivos. Ao meio-dia, Layla adentrou na sala para participar com os demais familiares e visitantes do momento de oração. Munir, desde que a avistou, não conseguia desviar a atenção da jovem. Ela o fascinava sem qualquer esforço. Atraía-o como o ímã atrai o metal. Quanto mais a olhava, maior era o desejo de tê-la para si. O jovem Al-Gerrari era vítima de fascínio. Não cogitava em momento algum como Layla pensava, do que gostava, quais eram seus interesses. Ele era tão cego pelo modo de vida que levava, pela cultura na qual havia nascido, que sequer imaginava a personalidade da mulher que tão ardorosamente desejava. Tudo o que enxergava era beleza, a pele morena saudável, os cabelos negros brilhantes, os olhos também negros com longas e volumosas pestanas, a testa alta em que, naquele momento, brilhava uma pedra preciosa em forma de lua crescente, presa a um cordão de ouro entrelaçado nas tranças que davam forma à cabeleira, encoberta pelo véu, o corpo esbelto e curvilíneo que delineava sob a túnica de seda amarela. Gastava preciosos momentos imaginando-a, mas não prestava atenção na profundidade da expressão do olhar de Layla, em sua postura altiva e independente, na maneira como andava com a cabeça erguida, na forma como dirigia o olhar diretamente a quem falava, ou a algo que a interessava. Houvesse prestado atenção a essa conduta, teria sabido que a mulher que tanto o fascinava era uma guerreira, senhora de si, cujo pensamento estava muito distante da concepção dominante no meio quanto à feminilidade. "Venha, minha filha", convidou Fará, alguns passos atrás do marido e em lado oposto. "Fica ao meu lado." Obediente, ela aproximou-se da mãe e todos se prostraram ao chão, voltando-se em direção de Meca para as orações. No ambiente, o odor era de limpeza. O banho antes da oração era um ritual de purificação, não podendo ser completo em uma casa de banhos. Era obrigatória a limpeza das mãos e do rosto com água. Em caso de falta ou impossibilidade de cumprir o ritual de higiene e purificação com água, substituíam-na por areia. Recendia o aroma das fragrâncias orientais apreciadas pelos árabes: mirra, jasmim, amadeirados. Layla sentia sobre si a atenção do visitante e fazia o possível para ignorá-lo. Porém, em matéria de fé, ela era conscienciosa. Ao sentir os joelhos tocarem os tapetes que cobriam o piso do salão, e logo depois, a testa alcançar o solo, esqueceu-se do visitante e de tudo o que a incomodava para entregar-se à prece. Abandonava-na a experiência religiosa, tomada de profundo sentimento de entrega ao poder misericordioso de Deus. Toda vez que seus joelhos dobravam-se no ritual de prosternação, vinha-lhe à mente uma lembrança da infância. Recordava-se de quando ela e Karim, ainda crianças, perguntavam a Zafir por que tinham de se prostrar por terra. Parecia renovar-se todos os dias a resposta meiga do primo. Prestem atenção. Quando nos prostramos por terra para orar, encostando nossas testas no solo, não é por simples hábito, e sim porque dessa forma demonstramos a Alá, o misericordioso, que reconhecemos os limites de nossa humanidade e Ele, como a fonte regeneradora, o poder único, absoluto, completo, inteligente, a verdade pura. Assim, perante tamanha perfeição e beleza, nós nos submetemos. Nunca se esqueçam da razão por que se prostram para orar. É uma manifestação de reconhecimento à perfeição do Deus único. A lição fora amadurecida e refletida.
chegando ao entendimento de que a experiência proposta era de entregar-se ao poder de Deus no ato da oração, um contato direto, uma experiência espiritual profunda e individual. Agradava-lhe a liberdade pessoal no contato com o Criador, fundamento da religião islâmica, ao qual se entregava com convicção e consciência. Uma proposta de liberdade exige consciência e profundo nível de reflexão no compromisso pessoal que representa. O Islã propõe liberdade individual. Não há um corpo sacerdotal encarregado de preservar a crença. Cada fiel, livremente, adere a seus preceitos e desenvolve sua relação com Deus sem intermediários, somente pelo estudo e reflexão do Alcorão e do Hadith. No entanto, o meio social exerce forte pressão, e a fim de ser aceito pelo grupo, o fiel se torna zeloso de desenvolver uma identidade religiosa cuja visibilidade está na prática exterior dos atos de devoção. Eis a pedra do tropeço. Em todas as crenças há aqueles que são praticantes por amor, outros que são pertencentes por necessidade de identificação social, e ainda os não praticantes, que apenas se dizem fiéis, desenvolvendo, em geral, ideias próprias e superficiais do que diz respeito a um conceito sobre Deus, e cujo relacionamento com ele é distante e incerto. Munir se enquadrava na segunda hipótese, e desde que encontrara a filha de seu anfitrião, seu nível de atenção e envolvimento nas práticas devocionais beirava a nulidade. Com grande dificuldade mantinha a postura de prostração que lhe impedia de contemplar Laila, e a pressa com que se pôs de pé chamou a atenção de Karim, que, intrigado, perguntou: "Sente-se bem hoje, Al-Gerrari?" "Muito. Tive uma noite excelente. Por quê?" "Pareceu-me inquieto, agitado, febril, como se sua mente não lhe desse um segundo de trégua. Imaginei que talvez pudesse ser em razão de alguma dor." Munir arregalou os olhos surpreso com a exata descrição de como se sentia. Revisou suas atitudes, assegurando-se de que cumprira o ritual, não denunciando que seu pensamento estava divorciado do que executava seu corpo. Como tantas outras coisas na família e nos domínios de Al-Ghazin, ele ignorava a sensibilidade de Karim para captar os estados físicos e espirituais das pessoas. Abriu a boca para perguntar como ele sabia de seu estado, porém a tempo percebeu que não seria prudente e fechou-a. Piscando, comentou: "Você é muito perspicaz. Sinto um ligeiro incômodo nas pernas. Creio que deva ser da viagem. Nada preocupante, apenas tive certa dificuldade de manter-me ajoelhado. Com licença, preciso encontrar o chefe da minha escolta." "Entendo. Desejo melhoras", respondeu Karim, observando descrente o visitante. "Não me inspira confiança. Sinto algo estranho próximo dele. Parece que a pele se arrepia como se eu fosse um gato assustado com os pelos ouriçados. Devemos tomar cuidado", pensou Karim, analisando o visitante que se afastava apressado. "Um homem estranho", comentou Zafir, juntando-se ao primo na observação de Munir. "É mentiroso. Não confio nele. A boca fala o que o coração não sente", disse Karim com ar preocupado. "Está aflito, agitado. Não conseguiu calma nem na oração. Senti-me mal na presença dele." Zafir confiava nas percepções de Karim. Sabia que ele raramente se enganava quanto ao caráter de alguém, e não fora poucas vezes que seus sonhos haviam sido valiosos avisos ao clã de Al-Ghazin. "Vou ficar atento. Seu pai está preocupado com a atenção que ele tem demonstrado por Laila. Você não estava no banquete de ontem, mas chegou às raias da inconveniência, e sua irmã nem ao menos simpatizou com ele." Um pequeno sorriso debochado desenhou-se nos lábios de Karim. Um brilho travesso de admiração iluminou seus olhos castanhos esverdeados. Ao trocar um olhar de entendimento com o primo, comentou: "Ele não sabe por que anseia." "É certo que não.
Em toda a Al-Andalus não há mulher igual a Laila, concordou Zafir, e participando do espírito de troça, completou. Mas somente nós sabemos as diferenças. Karim concordou com um maneio de cabeça e, voltando o olhar na direção da irmã, que do outro lado da sala lhe acenava alegre, declarou: Eu a amo muito por ser tão diferente. É bom tomarmos cuidado. Laila é a joia dessa casa, é a alma da família. Descontente e contrariado, Kieran enviara um mensageiro ao califa de Córdoba. Incomodava-o a atitude destemperada de Munir. Debruçado sobre a mureta que separava os jardins do pátio de treinamento dos alojamentos, ele encarava o alvo marcado pelas flechas da atiradora. Recordava a inusitada cena, a voz determinada e a forma fria e segura com que atirara para diverti-lo. Sem perceber, levou a mão ao pescoço para certificar-se de que não havia sido machucado. É uma arqueira invejável, murmurou pensativo. Ignorava a identidade da atiradora, mas percebera que ela tinha uma alma rebelde, estranha combinação numa mulher muçulmana. Sorriu ao olhar os canteiros de flores. Vira o véu branco jogado, desprezado sobre as flores. Indício que, somado à habilidade com o manejo do arco, o levava a pensar que ela devia ter um temperamento indomável. O sorriso ampliou-se ao lembrar que ela não titubeara em atirar nele, deixando claro que poderia matá-lo se quisesse. Fria, consciente do que faz, tem capacidade de concentração e controle pleno dos sentimentos. Avaliou Kieran, e a lembrança do brilho raivoso do olhar que vislumbrou o fez completar. É furiosa, corajosa, segura. Será uma das esposas de Nasser? É uma mulher inteligente. Se for sua esposa, ele deve ser um homem que não pode reclamar de tédio. A surpresa, a curiosidade e a admiração faziam com que a lembrança da noite anterior ocupasse seu pensamento quando se desviava momentaneamente dos objetivos que o tinham levado aos domínios de Algazim. Envolto na análise da personalidade da mulher desconhecida, estava absorto e viu a aproximação de Munir com indiferença. A irritação da manhã jazia no fundo de seu ser, retirando o prazer e o bem-estar que costumava sentir na companhia do outro. Entregue a filosofia sob o sol do meio-dia? Brincou Munir, apoiando as costas na mureta ao ficar face a face com Kieran. Já lhe disse para ter cuidado, certas coisas fazem mal à cabeça. Kieran lançou-lhe um olhar frio, que não escondia seu estado real de espírito. Vejo que está incomodado porque não atendi ao seu conselho. Já que tocou no assunto, continuo pensando que você está cometendo um ato por demais precipitado. Não consigo entender o motivo de uma decisão tão importante tomada dessa forma passional. Eu lhe disse, o coração decide rápido e sem margens para dúvidas. Eu quero Laila. Não tive escolha, senti isso assim que coloquei meus olhos nela no primeiro instante. Bastou apenas um minuto para eu raciocinar e saber o que queria. Sei do que você fala, mas julguei que fosse um homem mais experiente e conhecesse melhor sentimento desse tipo, ou ao menos o suficiente para saber que não valem a confusão que você instalará em sua própria vida e, por consequência, nas das pessoas que residem sob seu teto, sem falar em seu relacionamento com seu primo. Casar-me com as mulheres que têm a condição de sustentar é um direito meu. O que nosso califa poderá ver de errado? Perguntou Munir, fazendo-se de inocente, com uma expressão irônica e debochada no rosto. Essa rixa entre vocês não é benéfica, Munir. Ele tem o poder político, religioso e financeiro. Aceite o fato. Defina-se, ou alie-se a ele, ou afaste-se. O caminho ambíguo que você traça em torno do califa é perigoso. Esposou a irmã dele, e embora ela tenha consciência de que você poderá vir a ter outras esposas,
Com certeza não espera que faça isso na primeira viagem após o casamento. Ninguém espera, ainda mais com uma jovem desconhecida. Amirá vai ficar arrasada e o irmão não o perdoará por essa mágoa que inflige a ela. Somente irá tumultuar a situação. Admita que essa ideia não passa de um capricho. Capricho ou não, a decisão já foi tomada. Acredite quando lhe digo que me apaixonei pela filha de Algazim. Mas lógico, sei das implicações. Elas são temperos extras. Um prazer antecipado, eu diria, que se soma à paixão. Kieran o encarou. Em seu olhar e semblante estampava-se toda sua incredulidade à alegada paixão de Munir pela jovem. Não existe amor tão rápido, quase instantâneo. Parece-me que o velho despeito que Munir nutre pelo primo é a causa real dessa loucura. Pensava ele, incomodado com a irresponsabilidade e o egoísmo do companheiro a quem importavam apenas os próprios e mesquinhos interesses. Infantilidade não seria um nome mais adequado? Sinceramente, não creio nesse amor à primeira vista, mas como argumento vou admiti-lo, e isso me leva a pensar, se você ama de verdade essa jovem, por certo quer que ela o aceite e seja feliz a seu lado. Esse casamento, se vier a acontecer, não tem outro motivo além da sua vontade, pois não interfere em interesses econômicos, políticos, nada, apenas o seu desejo. Muito bem. Como você espera conquistar idêntico afeto levando-a a morar na mesma casa com Amirá, que ficará cheio de fel e desrespeito? A filha de Algazim começará um casamento em péssimas condições. Outra pergunta. Essa moça demonstrou apreço pelo modo como foi assediada? Munir considerou brevemente as perguntas de Kieran e respondeu. Ela terá a vantagem de passar a pertencer a uma família muito influente. Irá morar em Córdoba. Minha casa é muitas vezes mais aprazível que este lugar. Ganhará joias, roupas, criadas e logo estará à volta com os filhos. Do que mais uma mulher pode precisar? Apesar da forma como são tratadas, tanto em seu meio como o meu, mulheres são seres humanos, têm vontades, sentimentos, pensam, replicou Kieran indignado. Revolta-me a maneira como muitos homens tratam as mulheres. Entendo que elas precisam ser protegidas, que são mais frágeis fisicamente, mas por Deus, isso não justifica abuso. Você não teve mãe ou irmãs? Tive mãe, que Alá a aguarde em paz. Minhas irmãs são casadas, são mulheres muçulmanas, aprendem desde cedo sua condição e função na sociedade. Creia-me, são felizes e amadas em suas famílias. Não há razão para tamanha indignação, Kieran. Se não soubesse que não conhece minha pretendida, poderia pensar que está com ciúme. Eu nunca vi essa moça, mas me compadeço dela. Cairá num ninho de cobras, sem desconfiar. Preocupa-me a reação do califa. Não queira me enganar, Munir. É a ele que você pretende atingir magoando e desprezando Amirá e o casamento arranjado. Ser o cunhado do califa é muito diferente de ser o próprio, não é mesmo? Munir riu debochado e admitiu. Claro que sim. Mulheres não são prêmios de consolação. Kieran suspirou, depois voltou a adverti-lo. Inveja e despeito são péssimos conselheiros. Em geral, conduzem à destruição e a sofrimentos desnecessários. Desista, Munir. Tenha piedade ao menos dessa jovem que ignora o ambiente de Córdoba. Façamos as negociações que viemos fazer e retornemos o quanto antes, deixando os Algazim em paz. É tempo de você aceitar a situação. Além do mais, não foi obrigada ao casamento com Amirá. Faça-a feliz e seja feliz também. É simples. Kieran, não fosse o dever de gratidão que tenho com você por ter salvado minha vida em batalhas, eu o mandaria calar a boca e guardar suas opiniões, e o dispensaria sem cerimônia. Mas o dever e a amizade me impedem de tal ato. Porém, vou pedir que fique longe desse assunto e se abstenha de me dar sua opinião. Eu já a conheço. Revidou Munir,
seco e irritado com a insistência do amigo. Dando-lhe as costas, dirigiu-se aos jardins para uma caminhada solitária sob o olhar preocupado de Kieran. Quanta teimosia! Que ideia insana se infiltrou na mente de Munir. A moça, pobre infeliz, com toda a beleza e fascínio que possua, enfrentará dias tempestuosos. Não sabe que sua decantada graça a jogará na jaula de feras. O califa é correto, amado pelo povo, é um homem bom e justo, mas é afeiçoado à irmã mais nova. Se ela sofrer, ele poderá se tornar um inimigo cruel. Munir não vê o perigo, só está pensando no prazer de mostrar ao califa que tem vontade própria e não se submete ao seu poder. A aceitação da união foi mera aparência. Refletia ele a respeito da situação vivida em Córdoba. Zafir deixara o salão minutos após a saída do visitante e discretamente o seguira, testemunhando incógnito o diálogo. Realmente não nos enganamos. A intenção do emir de desposar nossa Laila, mas meu tio precisa saber que tais intenções não são puras. Há fatos que desconhecemos motivando esse comportamento. Porque ainda somos assim, tão cheios de mesquinhez e segundas intenções. Que seria de nós sem a clemência de Alá? Meditava Zafir, observando o afastamento de Munir. Uma brisa trouxe às suas narinas o aroma das flores do jardim e ele sorriu. Não existe apenas podridão no mundo. Há também perfumes de beleza que se doam gratuitamente, sem nenhum outro interesse, além de cumprir com a finalidade para a qual foram criados. Olhos de ver. Que bom que Alá colocou flores em nossos caminhos. Lembramo-nos de cultivar o olhar no prazer de apreciar a beleza e não deixá-lo fixo no que é desagradável. Para essas situações é preciso cultivar a misericórdia e construir lentamente o perdão. Bem disse o moço cristão. Também não creio em amor ao primeiro olhar. É preciso tempo para tudo, inclusive para germinar, crescer e florescer sentimento. Imediato só a semente da simpatia ou aversão. No recesso do salão, iniciavam-se os preparativos para servir a refeição. Laila, fugindo à agitação, postava-se em frente de uma das janelas amplas, delicadamente apoiada ao parapeito. Seu olhar passeava pelo céu azul, marcado de nuvens brancas, procurando alguma de suas águias que estivesse com o treinador. Não percebeu a chegada de Munir. Posso saber o que a encanta tanto no céu? Indagou ele, despreocupado. A liberdade, respondeu ela sem desviar a atenção. Munir riu da resposta, julgando que ela brincava, por isso provocou. Há uma história de um jovem grego que tinha também anseio de voar livre e construiu asas com penas e cera de abelha. Conseguiu voar, porém o calor do sol derreteu a cera e desfez as asas falsas. Pobre jovem, despencou das alturas de seu sonho. Ícaro queria voar, ter asas como os pássaros. Eu não preciso de asas, muito menos considero ser livre tirando meus pés do chão. Não concordo com o senhor. Voar não é sinônimo de liberdade. O jovem grego era dependente das frágeis asas que havia construído, eis a razão de haver despencado. Ícaro não conhecia suas fragilidades e dependências. Acreditou cegamente em um sonho exterior, sem olhar para suas condições. A liberdade tem parcerias obrigatórias e não ilusórias. Surpreso com a resposta, Munir observou o perfil calmo e frio de Laila, seus olhos negros amendoados a passear nas alturas. Nada na conduta da jovem indicava que ela houvesse elaborado aquele pensamento no exato instante em que conversavam, mas sim, era dada a reflexão e confiava em suas próprias ideias. Ele não percebeu. Uma filósofa, saudou Munir lisonjeiro. Você disse belas palavras. Se é assim que o senhor pensa, retrucou Laila indiferente. Eu acho horrível não separar a ilusão da fantasia.
o possível realizável daquilo que é um grande devaneio irrealizável. São ótimos caminhos para perder-se tempo na vida e colher sofrimento. Uma mulher tão bela e tão jovem não deve sequer pronunciar a palavra sofrimento, quanto mais preocupar-se com caminhos de dor. Aconselhou Munir, sempre recorrendo à lisonja e aos galanteios típicos de um conquistador. Com devido respeito que devo à sua condição de hóspede na casa de meu pai, penso que aqueles que ignoram a existência da dor e do sofrimento são seres humanos inqualificáveis. Tamanha a bestialidade que carregam na alma. Basta olhar a natureza, meu caro senhor, para encontrarmos as pegadas da dor, e ela não escolhe a quem atacar. Portanto, mulheres jovens e belas não estão imunes ao sofrimento. Aprendi desde muito cedo a pensar e analisar os caminhos que escolho, pois se neles eu vislumbrar sofrimento, é questão de lógica que ao percorrê-los irei sofrer. Percebendo que Laila não estava brincando nem fazendo gênero, mas ao contrário, era sincera e autêntica nas palavras que expressavam seu modo de pensar, Munir mudou a conduta. Uma sensação vaga de desconforto denunciava-lhe a insegurança diante da jovem, mas conscientemente ele não a reconhecia. Uma ideia interessante esta a respeito de escolher caminhos que contenham dor. Falamos no nosso direito de escolher e da liberdade, mas não dos conteúdos desses caminhos e da fatalidade envolvida neles. A liberdade convive com a fatalidade. Não são opostas, nem incompatíveis. A meu ver, é uma de suas parceiras obrigatórias. Respondeu Laila, registrando que, ainda que seu interlocutor tenha formulado um pensamento honesto, não conseguira abandonar o mau hábito da lisonja sem propósito. E quais seriam as outras? Questionou Munir, encantado com o perfil de Laila e o olhar que lhe parecia misterioso, profundo e sugestivo. A fatalidade, a responsabilidade, o compromisso com a verdade e a realidade, por exemplo. Voltando rapidamente a olhar ao rosto de seu interlocutor, a moça percebeu a sombra de um sorriso divertido e condescendente pairando sobre suas feições que a irritou, levando-a a explicar pendentemente. Vê aquela colina lá adiante? Digamos que o senhor resolva descê-la correndo. Nada o impede. Ao descer correndo, há o risco de rolar pelo chão e se machucar gravemente nas pedras da encosta e do vale. Se isso acontecer, o senhor não terá a quem culpar, nem do que se queixar, senão da sua escolha imprudente que não considerou as possibilidades de sofrimento no que desejou fazer. Elas estavam lá. Aliás, as fatalidades nunca são momentâneas ou incertas. Elas estão, desde sempre, de maneira muito clara, sinalizadas e apontadas nos caminhos. Logo, é a companhia obrigatória da liberdade. Podemos escolher caminhos, mas feito isso, é fatal que se percorra a estrada, a menos, é claro, que nos arrependamos e voltemos atrás, o que implica uma nova escolha, cuja fatalidade será um sentimento de fracasso que precisaremos transformar em lição aprendida. A responsabilidade é outra decorrência direta. Se eu escolhi, não cabe culpar ou glorificar qualquer coisa ou pessoa. Sou o responsável. Ignorando a expressão vazia no rosto de seu interlocutor, numa clara demonstração da dificuldade que expressava em concentrar-se no diálogo inesperado e que não conseguia acompanhar, Laila sorriu e, com um olhar fingidamente doce, continuou, em tom de falsa preocupação em ser simpática com Munir. Não estou tomando seu tempo? Não tenho a intenção de entediá-lo com minhas ideias, mas se o interessam realmente, prometo ser breve. Por favor, continue. Estou apreciando muito ouvi-la, respondeu Munir cortês, porém intimamente insatisfeito. Conversas filosóficas não eram suas preferidas. Então, lhe expliquei primeiro porque eu usei a expressão compromisso com. Creio que verdade e realidade são conceitos muito subjetivos e extremamente relativos. Não é possível ao comum dos homens
atrever-se a dizer o que é a realidade e o que é a verdade. É preciso não pensar nas próprias imperfeições para afirmar um conceito a respeito desses temas, pois, se conhecer suas virtudes, saberá as características essenciais de ambos os assuntos, como, por exemplo, de que elas existem sob milhares de formas e dependem da capacidade de entendimento de cada criatura. O que quero dizer é o seguinte: o que é realidade agora, no passado não era. O que é verdade hoje, ontem podia ser uma grande dúvida e até uma mentira, um sonho, um desejo, algo que não se queria, que se detestava. Depende do tempo, do lugar, das pessoas e da forma como vivem e creem no misericordioso. Esses conceitos são de essência alterável e progressiva, motivos que autorizam a aceitar-se que, na melhor das hipóteses, cada um pode apregoar um compromisso com a verdade e a realidade. Além do mais, o que é realidade para mim não o é para o Senhor. Já observou como isso é interessante? Estamos aqui compartilhando este momento, porém, o que o Senhor vê como realidade pode não ser o mesmo que eu percebo, e da mesma forma com a verdade. Vendo que ele ouvira com atenção apenas uma parte do discurso filosófico e propositadamente maçante, numa voz despida de entusiasmo, rematou: a realidade opõe-se à ilusão, tal qual a verdade é mentira. É preciso ter os pés no chão para evitar que a mente divague. Voltando ao jovem Ícaro, para arrematar o assunto, prometo não o entediar mais. Laila sorria calma, regozijando-se por perceber a luta insana que o visitante galanteador fazia para não dar as costas deselegantemente e fugir do local. A história desse jovem sonhador que não via a realidade, nem media possibilidades, ou sequer considerava os avisos da fatalidade, escritos no caminho escolhido, é muito sugestiva. Ele e o pai foram aprisionados no labirinto mandado construir pelo rei Minos, de Creta, depois que Teseu matou o monstro metade humano, metade touro. Observe que ironia. Dédalo foi o arquiteto que projetou o labirinto onde vivia o monstro. Foi ele que ensinou à princesa Ariane o segredo do fio condutor. Como castigo, foi enclausurado junto com o filho adotivo em um labirinto. Foi Dédalo quem projetou e construiu as asas postiças com penas de pássaros e cera de abelha para que pudessem fugir da prisão. Ele alertou ao filho quanto à altura, direção e tempo que elas suportariam. Ou seja, apenas o suficiente para fugirem do labirinto em direção a uma colina de onde prosseguiriam sua busca pela liberdade com os pés no chão. Entretanto, o desmedido jovem deslumbrou-se com a façanha de voar e acreditou-se capaz de coisas maiores e realizáveis, e partiu rumo ao sol. Quebrou as barreiras da sua possibilidade, e, como sabemos, suas asas derreteram e ele caiu no mar, onde morreu. Dédalo conhecia as fatalidades implícitas em sua livre escolha. Assumiu todas as companheiras inseparáveis da liberdade de escolha, enquanto Ícaro ignorou todos os avisos e pereceu tragicamente. Aproveitando que Laila encerrava a narrativa, apressado, Munir tomou-lhe uma das mãos, acariciando-a respeitoso, num gesto de despedida. Preciso falar com seu primo Zafir. Desculpou-se. É um homem que admiro muitíssimo e ainda não tive a oportunidade de saudá-lo. Com sua permissão. Claro. Vá e que a paz do Clemente o acompanhe. Num gesto característico de despedida, Munir saudou a filha de nascer e afastou-se. Linda, mas é preciso mantê-la de boca fechada. Ainda bem que não precisamos conviver com elas obrigatoriamente, somente quando desejamos. Nossa responsabilidade é sustentá-las e a delas servir ao nosso prazer. Pensava ele, dirigindo-se ao encontro de Zafir. Laila, contemplando a vista do vale, respirava longos haustos, satisfeita com o tédio que impusera ao visitante. Esperava com tal atitude, primeiro, arrefecer a paixão que vira no olhar dele, impondo-lhe outra imagem de si, e segundo, alertá-lo de que tinha ideias próprias e coragem de sustentá-las diante de qualquer homem, pois não os temia.
Aquela manhã foi uma amostra do que se tornou a semana de permanência de Munir al-Jahari em Cádiz. Nervosismo, enfado, temor e ira recalcada eram os sentimentos de ambos os lados. Kieran não retomou o assunto de sua desavença com Munir. Também não voltou a encontrar a estranha mulher sem véu que o fascinara. 2 vezes, durante a semana, nos horários propícios à caça, percorreu em vão o vale em busca do caçador e adestrador de águias. Indagou aos homens que trabalhavam na propriedade dos Algazin e a alguns compônios a respeito do caçador. Entretanto, todas as pistas que recebeu redundaram em falsas esperanças. Nenhum dos caçadores que localizou correspondia à silhueta que vislumbrara no vale. Eram altos e possantes, grandes demais para a imagem que recordava, e nenhum caçava com as águias. É uma ave muito cara, meu senhor. Sou pobre. Esses animais pertencem a famílias nobres ou ricas. Quem sabe não seja um servidor do Emir Algazin, que o senhor viu. Entre os muros da propriedade, as perguntas sobre o jovem adestrador eram respondidas com um estranho silêncio, como se houvesse um pacto de proteger-lhe a identidade. Amanhecia a quinta-feira daquela fatídica semana. Laila, despida do véu, contemplou do balcão da sacada da janela de seus aposentos o raiar do dia. Com respeito, prostrou-se ao chão, voltada na direção de Meca. Abençoada inteligência infinita que nos legou a beleza do amanhecer, que nos traz a certeza de que a vida se renova após cumprir um ciclo ao qual submeteu todos os seres criados. Não importam quais as dores ou prazeres encobertos pela noite. O sol majestoso ilumina e aquece a terra. Eu também me submeto a ti, misericordioso. Ajuda-me a identificar tua santa vontade. Sinto fechar-se um ciclo de minha vida. Mudanças batem à minha porta, eu sei. Mas por que não as vejo com clareza? Auxilia-me, misericordioso, que eu não erre por insubordinação. Sei o quanto sou rebelde com meus irmãos de humanidade, porém a ti sempre busco obedecer. Quando sinto tuas mãos movendo-se invisíveis em torno de mim, eu procuro seguir-lhe e facilitar-lhes a ação. Mas agora, apenas sinto ou pressinto alterações, diferente de outras ocasiões quando sempre vislumbrei as realizações novas de forma correta. Ó Clemente, até hoje, tudo o que eu desejei ou me predispus a conquistar, com tua sábia ajuda e concordância, eu conquistei. Agora sinto essa vaga energia a meu redor e não consigo decifrá-la. Imploro tua ajuda. Após dar livre expressão a seus pensamentos e sentimentos em profunda comunhão com Deus, começou a recitar mentalmente. Em nome de Deus, ó Clemente, ó Misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor dos mundos, o Clemente, o Misericordioso, o Soberano do dia e do julgamento. A Ti somente adoramos, somente a Ti imploramos socorro. Guia-nos na senda da retidão, a senda dos que favoreceste, contra os quais não te iraste, nem andam desencaminhados. Entregando-se ao bem-estar proporcionado pelo ato de devoção, deixou-se ficar prostrada ainda alguns segundos. Depois se ergueu, sorrindo para a natureza que seus olhos contemplavam. Que manhã linda para cavalgar! Murmurou, dando voz ao desejo de liberdade que brotava em seu íntimo e a levar a querer sentir o vento no rosto e o galope de seu cavalo fazer ondular seu corpo no ritmo da velocidade. Que prazer seria! Entretanto, logo se lembrou de que nenhum de seus desejos poderia ser realizado, pois ainda tinham visitantes e mandava a lei que devesse se comportar como as demais mulheres, não podendo se expor ao olhar dos estranhos. Haverão de ir embora. Amanhã é sexta-feira, dia sagrado. Por certo, não irão partir. Mas no sábado não há impedimento. Preciso suportar mais 2 dias. Murmurou resignada. 1 hora depois, se ouviam os ruídos anunciando que a propriedade despertava. Pelos corredores da residência, os passos dos criados ecoavam,
e o aroma da primeira refeição invadia o ar. O leve toque na porta avisou Laila que Leá estava pronta para auxiliá-la a arrumar os cabelos e, como de costume, escolher as vestes do dia. Estava distante da porta de acesso. Sabia que a criada não a ouviria. Por isso, atravessou o aposento e destrancou a abertura. Recepcionou Leá com um sorriso alegre e carinhoso. — Bom dia. — Bom dia, respondeu a criada. — Não entendo por que deixa a porta trancada. Pode ser perigoso. Se você adoecer durante a noite, quem poderá socorrê-la? Teremos que galgar as paredes e entrar por uma das janelas. Não gosto de portas abertas. Não se preocupe, Leá. Tenho excelente saúde, não vou adoecer no meio da noite. Pode haver um mal-estar, nunca se sabe. Prestando atenção ao organismo, cuidando do corpo, é difícil sermos surpreendidos por um mal súbito dormindo. Eu sei que os médicos muçulmanos são ótimos e estudam muito. Portanto, o que lhe ensinaram deve ter valor e ser verdadeiro. Mas mesmo assim, fico inconformada com esse hábito. Lamento. Leá conhecia de sobra a personalidade da menina que viera ao mundo por suas mãos. Cada vez que constatava a determinação de suas opiniões, a firmeza de seu agir, lembrava a noite em que ela nascera aos gritos. Força e fé desejara ali na ocasião de sua chegada. 17 anos depois, se via à frente de uma jovem decidida, em quem não faltava força de caráter nem fé. Sorriu da lembrança e, mudando o assunto, indagou. — Já decidiu a cor de hoje? Laila lançou um olhar à janela. Ansiava pela liberdade do vale, e este desejo determinou sua escolha. Verde. Leá afastou-se em direção ao quarto onde ficavam os baús repletos de roupas da moça e retirou de um deles uma túnica longa na cor escolhida. Uma longa trança deu forma à cabeleira. Enfeitava-lhe a testa um pingente de diamante em forma de gota que pendia de uma corrente de prata entrelaçada em seus cabelos, iluminando-os, e um anel de prata cravejado de diamantes no dedo mínimo do pé direito completava o traje. Anéis nos dedos dos pés eram seus mimos, estilo preferido de joias, que a identificavam. A grande maioria julgava-os exóticos. Laila dispensava adornos tradicionais, ainda que somente os pudesse exibir no recesso íntimo do lar, na presença exclusiva de familiares. As poucas joias não incorriam nas severas proibições da lei islâmica. Nos aposentos de Nasser, um emissário de Munir al-Gerrari pedia para ser atendido. Não se poderia dizer que o anfitrião fora surpreendido com o teor da mensagem. Em poucas e educadas linhas, o visitante solicitava uma reunião formal para tratar de um assunto relevante do interesse de ambos. Suspirar, erguer o olhar fitando o teto trabalhado, expressão facial tomada de preocupação, foram as reações de Nasser observadas por Farah, que o acompanhava na refeição matinal quando recebeu o pedido. Preocupada, ela questionou. — Do que se trata? Nasser voltou a olhar sério para sua esposa e mãe de seus filhos. Não conseguia sorrir, como fazia ao dirigir-se suas esposas. Diante de Farah, não tentou disfarçar a aflição que o acometia durante aquela semana e da qual ainda não lhe falara. Um pedido para uma entrevista particular, algo que eu temia. Aconteceu algo que desconheço nos negócios que trouxeram nossos visitantes? Não. Nossas relações comerciais foram excelentes. Politicamente foi uma deferência do califa enviar um familiar até nós, o que acena com estreitamento de relações. Tudo correu muito bem. A localização de Cádiz é estratégica. É lógico que ele quer se assegurar da minha fidelidade, por isso mandou um familiar. Exceto... instigou Farah, notando que o marido vacilava em retomar o assunto, escondendo as reais aflições. Exceto pelo fator humano, sempre tão instável, minha bela Farah.
Não sei como lhe dizer. Deveria ter seguido o conselho de Zafir e tratado abertamente de meus temores com você e Laila, mas, observando os acontecimentos da semana, cheguei a considerar que nossa filha houvesse conseguido sozinha resolver o problema e da melhor forma possível. Porém, esta mensagem me faz pensar que me equivoquei. Laila? É ela o motivo da entrevista? Munir Al-Gerrari foi muito explícito em demonstrar seu interesse por nossa filha. Eu vi, assim como a Dara, inclusive conversamos a respeito. Tal qual você, acompanhei o comportamento deles e também pensei que ela houvesse conseguido fazer arrefecer a paixão súbita de nosso visitante. Bem conhecemos o caráter de Laila. Ela tanto encanta quanto atemoriza. É doce e ácida, suave e dura, agradável e insuportável ao convívio. Notei que ela se empenhou em se mostrar educadamente insuportável ao convívio com o emir. Recusou-se até mesmo a acompanhar as danças. Comentou Fará, abandonando completamente o figo envolto em mel com que se deliciava antes da chegada da mensagem. A atitude dela foi tão clara quanto a dele. Rechaçou-o. Não apreciou nem um pouco as atenções de que foi alvo. Entretanto, um contrato de casamento é decisão sua. O que pensa fazer? A verdade é que não sei, resmungou Nasser incomodado. Nossa filha é tão especial. Temo por seu futuro longe daqui. Será que todos os pais se sentem da mesma forma ante o pedido de casamento? Fará acercou-se do marido, acariciando-lhe os ombros e encostando a face em suas omoplatas. Acredito que não. É costume de nosso povo o pai contratar o casamento das filhas. É um negócio. Há interesses em jogo. Tem sido assim há séculos. Jamais pensei que me sentiria desta forma, tão desconfortável. Minha filha não é uma mercadoria. Não a comprei. Não posso vendê-la. Mas meu marido não se trata de uma venda, e sim de um contrato de casamento. Foi assim comigo. É assim com todas as mulheres muçulmanas. Não me senti vendida por meu pai. Objetou Fará, buscando aliviar os sentimentos do marido. Você acha que devo concordar com o pedido? Será uma ofensa ao Gerrari recusar sem razão o pedido. Laila não está prometida a ninguém. Até hoje não tem noivo. Você não quis. Por outro lado, as reações dela são imprevisíveis. Poderão ser piores que uma recusa educada ou até que uma mentira salvadora. Está sugerindo que eu minta? Pense que é apenas uma antecipação da verdade. Algum dia Laila será prometida de alguém. Veja, podemos dizer que se trata de um compromisso de muitos anos com um familiar e que somente irá se formalizar no próximo ano. Porém, sua palavra está empenhada. É um compromisso que deve ser respeitado. Fará, sabe onde essa ideia conduz? Questionou Nasser sério. Ele logicamente pensará que Laila está prometida ao nosso sobrinho. Uma ideia que particularmente me agrada. Zafir é o marido ideal para nossa filha. Nasser considerou a sugestão, avaliou caminhos, meditou sobre ela e perguntou à esposa. Por que não me falou no assunto antes? Não era tempo. Admirando a inteligência da atitude de Fará em silenciar e aguardar, manteve-se alerta para descobrir o momento exato em que ele acataria seus planos quanto ao futuro de Laila. Sorriu e voltou-se. Tomando-a nos braços, murmurou em seu ouvido, na linguagem de intimidade daqueles que compartilham a vida que diz mais do óbvio, expressando o entendimento amplo da atitude do outro. É por isso que você é minha preferida. Fará riu baixinho, deixando-se acariciar dócil pelo marido. Então, concorda com minha ideia? Plenamente. Acha que devo falar com nossa filha e Zafir? Apenas com Zafir. Diga-lhe que é com o intuito de proteger Laila de um compromisso que visivelmente ela não deseja. Ele a adora, vai concordar.
mas tratar do assunto casamento entre eles como fato sério e provável ainda não é a hora. Eu conversarei com Laila, fique tranquilo, tudo dará certo. Contornaremos essa dificuldade com habilidade. Ainda que mentindo. Não, prefiro dizer, antecipando uma verdade futura. Enquanto Nasser atendia o pedido de Munir, sua esposa Fará mandava chamar a filha em sua presença. Laila tinha o andar suave, ligeiro. Seu corpo era dotado de uma estranha leveza que fazia parecer que ela deslizava. Vê-la andar já encantava. Havia uma graça natural em todos os seus movimentos, aliada à extrema precisão e firmeza. A mãe não percebeu sua entrada na antessala dos aposentos, mergulhada em reflexão, buscando decidir qual a melhor abordagem a usar no diálogo com a filha. Fará surpreendeu-se ao sentir a mão da jovem pousar sobre seu ombro e o roçar dos lábios em seus cabelos num beijo delicado. Em resposta, acariciou a mão da filha, fazendo-a andar até colocar-se à sua frente, onde jazia uma grande almofada de cetim sobre o tapete. Sente-se, Laila. Observando a filha acomodar-se, sorriu ao ver o brilho do anel no dedo do pé e balançou a cabeça. Por que ri, mamãe? Indagou a moça e, acompanhando o olhar materno, tocou na joia que lhe enfeitava o dedo mínimo. Adoro meus anéis, são lindos. Nosso ourives é um verdadeiro artista, não acha? Sim, é. Basta ver que consegue criar as joias que você deseja em sua imaginação. Sinceramente, não entendo a razão de querer usar um anel no dedo mínimo do pé direito. Ora, mamãe, a senhora é uma mulher inteligente. A razão é muito simples. É a mesma pela qual se usa em qualquer dos outros dedos ou nas mãos. Eu gosto, acho bonito. Esse é novo, não ficou lindo? Singelo. Um aro largo de prata cravejado de brilhantes. Produz um efeito bonito. Obrigada, mas não me chamou para conversarmos sobre joias. Não, filha, o assunto é outro e muito sério. Pensava a melhor forma de expô-lo a você. Laila permaneceu em silêncio, pressentia o tema da conversa e sua atitude deixava claro que ela não estava disposta a colaborar ou a facilitar nenhum tipo de entendimento em relação à ideia de casamento, ainda mais indesejado. Fará percebeu que a filha viera intimamente armada para o encontro e suspirou. Bem, acabo de descobrir como começar. Desarmando-a. Pensou Fará ao encarar Laila e sorrir, paciente. O emir Munir pediu uma entrevista com seu pai esta manhã. Supomos que o assunto seja o interesse dele em propor um contrato de casamento. Você é muito sagaz, Laila. Tenho plena convicção de que não digo novidades. Eu e seu pai conversamos muito. Ambos notamos suas manobras para esfriar o interesse de Algerrari e congratulo-a por sua atitude. Foi muito diplomática, tanto que alimentamos a esperança de que seria bem-sucedida, poupando a todos nós deste embaraço. Antecipo-lhe que, diante do que observamos, a decisão do seu pai e minha é de não forçarmos você a aceitar o pedido. Um fundo suspiro de alívio escapou do peito de Laila, denunciando a tensão que carregava no íntimo e muito bem disfarçada aos olhos alheios. Alá seja louvado. Obrigada, minha mãe, disse Laila, debruçando-se sobre as mãos da mãe e beijando-as com carinhosa gratidão. Sei o quanto isso poderá ser constrangedor e até prejudicial aos interesses de nosso povo, mas desposar Munir Algerrari está além, muito além das minhas forças. Eu o acho repugnante. Fará riu, acariciando os cabelos da filha. Ambas estavam agora relaxadas e confortáveis, abertas ao diálogo, abrindo campo para o entendimento necessário. É um homem jovem, bonito. Repugnante, atalhou Laila. É bajulador, não confio nele.
é mesquinho, intelectualmente muito pobre, o que me leva a pensar que moralmente também o seja. Filha, nem todas as pessoas com menor inteligência ou conhecimento são imorais, retrucou Fará meiga. Há também aqueles que são muito inteligentes e cultos e que, entretanto, são infiéis, imorais. Concordo com a senhora, mas penso que isso se dá em extremos e nos extremos ficam poucas pessoas. A grande maioria caminha no largo espaço entre eles e nestes o comum é quanto menor o desenvolvimento intelectual, menor é a compreensão moral, o que não significa que sejam pessoas más, apenas de compreensão limitada. Creio que seja natural que o desenvolvimento da razão acarrete o desenvolvimento da moral. Talvez não necessariamente no mesmo instante. Mas voltemos ao assunto do pedido de Al-Gerrari. Qual será a solução? Fará felicitou-se pela inteligência e maturidade da filha, e esse sentimento mostrou-se no brilho cálido de seu olhar e na doçura da voz com que, por fim, expôs a ideia para contornar a embaraçosa negativa. Jamais pensei em casar-me com Zafir, comentou Laila, surpreendida pela solução proposta. Aliás, não penso em casar-me. É uma ideia que simplesmente não visualizo em minha vida. Precisa mudar essa forma de pensar, filha. Desta vez concordamos em rechaçar o pedido, mas faz parte do destino de todas nós casarmos e termos filhos. É a nossa função na sociedade e na natureza, objetou Fará preocupada. Zafir é um homem excelente, ainda é jovem, belo, inteligente. Tenho certeza que a agrada. Vocês têm tanto em comum que não me surpreenderia se a mentira de hoje se tornasse uma feliz verdade amanhã. Laila encarou a mãe, pensativa, compreendendo os caminhos do pensamento de Fará. Filha, em nosso meio, a mulher tem muitas armas com que lutar, não só o arco, a flecha e as armas empunhadas pelos homens que você maneja muito bem. É preciso calma para pensar, conhecer, analisar. Por detrás do véu, filha, nós traçamos os caminhos. Basta usarmos a inteligência, sermos previdente e colocarmos nosso verdadeiro arsenal em uso sob o comando da razão. É preciso ter claros objetivos que pretendemos alcançar. Eu entendo, mãe. Prometo-lhe pensar no assunto e voltar a lhe falar. A conversa das duas mulheres prosseguiu ignorando o que se passava no andar térreo entre o anfitrião e um dos emires de Córdoba. Munir ouvia contrariado e insatisfeito a pronta e justificada negativa à proposta de união que formalizara. Educado e preparado, nascera envolver a negativa em lindas sedas como se faziam com as facas de prata, o que, entretanto, não as tornava menos perigosas e cortantes. Numa das salas da mesquita, Karim conversava com Zafir. Ele lhe relatava o estranho encontro que testemunhara entre Munir e Kieran e as razões escusas que levavam o visitante a desejar o consórcio com Laila, a qualquer preço, apesar dos esforços infatigáveis dela em dissuadi-lo desta intenção. Laila é uma mulher muito especial, e qualquer homem seria feliz em tomá-la como esposa, desde que ela concordasse, pois do contrário, o pobre infeliz seria digno de todas as preces que se poderiam fazer, comentou Zafir bem-humorado. Posso deduzir que a ideia de tê-la como esposa não lhe é desagradável, insistiu o jovem sem disfarçar o contentamento, pois o futuro da irmã o afligia. Não desejava vê-la longe de Cádiz. A sugestão de Fará parecia-lhe perfeita. Absolutamente não é desagradável, apenas nunca havia sido cogitada, respondeu Zafir honesto, propondo-se a questionar os sentimentos que tinha pela prima. Adorava-a, mas não sabia se era como uma familiar querida ou como uma mulher. Este capítulo nos traz uma lição poderosa. A liberdade não é um presente, é uma escolha. Assim como Laila,
todos nós enfrentamos dias decisivos, onde não dá mais para fugir de quem somos. Muitas vezes, o conforto da nossa rotina é a nossa maior prisão. José Antônio nos mostra que o universo nos observa nos momentos de decisão. A luz da sua alma só ganha força quando você assume a responsabilidade pelo seu próprio destino. E eu te pergunto, você já teve que tomar uma decisão difícil para ser fiel à sua paz espiritual? Compartilhe sua história aqui nos comentários. Seu relato pode ser a força que outro irmão precisa hoje. E se essa mensagem te tocou, deixe seu like e se inscreva. Considere também dar uma olhadinha no QR Code da tela. Então te desejo muita paz e até o próximo capítulo.